como não há tempo para perder, vamos dar uma olhada aqui no vídeo que vocês mandaram do Rafa X, meu brother. Já toma like. Rafa X, a gente já chega dando like, já nervoso. MMORPG vão partir seu coração. Será? E aí, pessoal, tudo bem? É lógico que, como todo mundo que tenta postar alguma coisa no YouTube, a gente tenta postar para chegar para o máximo de pessoas possíveis. Por mais que isso não seja a sua função principal na vida nem nada, você coloca algum conteúdo numa plataforma, é porque você espera que alguém assista, né? E é lógico que dentro ali do que eu curto, né, da minha subjetividade, eu tento fazer isso também com os jogos que a gente joga aqui, com os vídeos que a gente faz. Só que esse em específico, agora eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Esse, sei lá, só queria trocar ideia, lógico que o máximo de A gente vai terminar o do Felca, molecada. Depois. pessoas possíveis, mas já consciente do não alcance, digamos assim, desse tipo de conversa aqui e tal, porque o canal tá indo para outros rumos, muito bom, inclusive, né, isso. Mas é sempre uma curva, e talvez a gente toque alguns assuntos desse tipo. Então, para entusiastas de videogame, para entusiastas de videogames online, para entusiastas de videogames online massivos, ou para entusiastas de criação de conteúdo, o convite aqui para trocar uma ideia é um papo que meio chatão, talvez. Não é chato, é legal. Mas não é todo mundo que gosta de ir tão assim, né, a fundo nas coisas. E quando eu digo a fundo, não é com nenhum tipo de pretensão intelectual ou pseudo-intelectual, mas a fundo no sentido de entrega para aquilo que está sendo feito, né? Sejam bem-vindos. Vamos lá trocar uma ideia sobre MMOs, o porquê que eles não duram para sempre e por que que eu acho que por que eu acho que existe uma expectativa em cima da sigla MMORPG que a gente já podia mudar um pouco o que que a gente pode esperar disso, tá? Vamos lá. Recentemente a nossa comunidade brazuca aqui tem falado dentre outros, mas também especialmente do Dracantos, até pela produção brasileira e tal do jogo, enfim, pelo histórico dos caras, etc. E isso foi a primeira vez assim que eu fui colocado pro levantamento de uma questão se algo vai dar certo, se vai funcionar, se vai ser sucesso. E aí eu tive o insight de gravar esse vídeo vendo um react do Zeus, que dá muita moral pra gente, inclusive agradeço aqui, né, agora Tamo junto, em irmão. vídeo Bora. aí a moral que ele sempre dá pra gente, né, sempre reagindo a gente, comentando e tal. Mas ele tava fazendo um react de um brother, muito bom inclusive, né, é um cara fala bem, tem boas ideias, é um cara maneiro, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui na lista, eu vou me inscrever lá. É porque eu vi no banho. É isso que aconteceu, eu tava no Porra, no banho quando... banho, cara. Porra. Pegada, hein, mano. Caraca, mano. Pegou, né? Aí deu uma pegada aí, mas tudo bem, né? Vamos lá. Tá humilde, né? Tava ensaboado, peladão, pensando. Eita, rapaz, complicado. Será que é com o Inosh? Acho que é do Inosh, deve ser, né? O mais recente foi do Inosh, no caso, né? Ou do Inosh ou do Professor Lee, eu acho. Né? Eu vi. E esse brother, ele tava falando a opinião dele sobre o Dracantos e tal. Muito bem articulado e com bastante propriedade, claro. Só que eu discordei, assim, de uma parada de uma tal maneira em 2 pontos. Ou 1,5 ponto, vocês vão entender o porquê. E não era nem só em relação ao Dracantos que eu discordei. Acho que a gente podia expandir isso pra outros jogos. É um vídeo que eu já queria fazer aqui há um tempo, mas eu não... Às vezes eu não consigo ajustar as ideias na minha cabeça. Bom, em um certo momento ali foi levantada essa coisa, se vai dar certo, se os elementos que agradaram são É o do Inosh, com certeza. elementos suficientes para o jogo ser um sucesso. E aí, antes da gente discutir que elementos são esses, tem um ponto muito interessante, né? Que a gente pode falar de jogos, ou a gente pode falar até de criação de conteúdo. Que é o que é o sucesso? O que é dar certo? O que é dar certo em tudo? O que é dar certo? O que é dar certo no YouTube? É você ter uma renda extra? É você viver disso? Já falamos isso aqui em outro vídeo, né? Inclusive. Foi meio nessa pegada. É você se divertir? Se você faz um vídeo e não ganha grana, mas você desenvolve uma comunidade que te alegra,
entretém. Dá certo ou não dá certo, né? Então, você entende, existe uma certa relatividade na ideia de sucesso, e isso já é discutido filosoficamente há muito tempo. Eu não sei se faz, assim, se esse questionamento ele faz muito sentido, sinceramente, cara. Eu acho que se você tá montando um negócio, se você tá fazendo um investimento de tempo profissional, dar certo é muito óbvio, não é uma parada tão subjetiva assim, né? Se você tá abrindo uma padaria, dar certo é você tirar lucro da padaria enquanto você consegue continuar mantendo ela funcionando. Se você tá desenvolvendo um jogo, dar certo é o jogo continuar funcionando, você conseguir pagar as pessoas para continuar desenvolvendo o jogo, você tirar lucro dali para aquilo te manter e ser o seu ganha-pão. Não é algo tão subjetivo assim, né? Eu acho que é meio óbvio, até meio direto, né? Agora, pô, se você tá fazendo algo sem ter um objetivo definido, eu tô abrindo a live aqui para quê? Sei lá, porque sim, né? Sei lá. Se eu montar uma comunidade dá bom, se eu ganhar dinheiro tá bom também, aí beleza, mas eu acho que quando você tem um objetivo definido, você, pô, monta um projeto, esse projeto tem objetivos, e principalmente esse projeto tem custo, né, para acontecer, custos rotineiros, constantes e recorrentes, dá certo, eu acho que é meio óbvio, não é muito uma questão subjetiva, não, cara. Preciso me prolongar aqui, mas ela também se aplica nos brinquedos que a gente brinca aqui, que são os MMOs, YouTube, etc. O Dracanthons em especial, e qualquer outro jogo, mas em especial o Dracanthons, ele não precisa ser o novo Ragnarok, ou o novo World of Warcraft, ou qualquer outro jogo que faça um sucesso longínquo para ser definido como um sucesso. Se ele pagar o projeto, se ele pagar seus respectivos funcionários, a galera que está trampando, se ele nos entreter, se ele nos divertir, e em meses ou anos ele chegar a um ponto final, não seria a mesma coisa que a gente zerar um jogo, né? Não seria a mesma coisa que... Quantas LG... Pô, você quer ver um jogo que eu me diverti muito? Então, mas isso é a definição de dar certo, pô. Se o MMORPG conseguiu se manter ao longo de anos, pagando seus funcionários, pagando a empresa e se desenvolvendo, deu certo, pô. É isso. Tá vendo como é? Não é tão difícil, é bem objetivo, né? Então, é bem isso aí mesmo. Pô. Muito New World. Eu joguei, cara, acho que 2 semanas de New World sem dormir. E teve um momento ali que eu falei, olha, deu pra mim. Sempre falo isso aqui no canal. Deu pra mim, não tá mais legal. Ah, Rafa, você arrependeu de comprar o New World? Eu, não. Compraria de novo? Compraria. Foi maneiro, pô. Quantos jogos eu não joguei? E esse que é um outro ponto que a gente pode falar aqui também. Quantos jogos eu já não joguei, que eu nunca mais joguei, que marcaram minha vida pela história, pela gameplay. Eu posso pegar e jogar eventualmente de novo ou não, mas tem um começo, um meio, um fim. E além dessa questão do sucesso, a gente entra também na maldição do MMORPG, que é uma expectativa que a gente tem nessa sigla, que ao mesmo tempo ela se mantenha na vanguarda de gameplay, de interatividade, ao mesmo tempo, no caso, de que ele se mantenha clássico. Então ele tem que ser clássico e estar na vanguarda, ou seja, ele tem que inovar, mas ao mesmo tempo ser raiz. Tem que ser raiz e tem que inovar. É uma fórmula que não funciona. E a gente espera que o MMO faça isso. Você vê a Nintendo aí tá lançando plataforma 3D até hoje. Desde os anos 90. Sucesso de venda, sei lá quantas milhões de cópias. Mas ninguém mais joga Mario 64 hoje. Não é um sucesso? Sabe? Rafa, mas o MMO é diferente. E aí que tá a grande questão. Por quê, cara? O mercado mudou, as empresas hoje já cogitam lançar os MMOs com um projeto de começo, meio e fim. A monetização de muitas empresas, inclusive, são feitas em cima de uma janela de tempo mais curto, se adaptando. Mas da onde, cara? Mas qual que é da onde veio esse raciocínio? Eu não consigo identificar isso no mercado, não, cara. Eu só identifico isso no mercado mobile. No mercado mobile, eu até concordaria que talvez os caras façam já a parada com um prazo de validade mais definido, porque, bem, pelos motivos óbvios que a gente já sabe, né? Mas para PC, cara, eu não consigo imaginar, não, cara, que esse raciocínio faça muito sentido, não, velho. Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar qual que é
o ponto de. É porque o MMORPG ele é diferente. Essa que é a parada. Por mais que você queira, sei lá, queira fazer com que ele se encaixe junto com os outros, não vai rolar, porque ele não se encaixa junto com os outros, né? É uma forma diferente de você produzir o jogo. É diferente quando você pega um jogo single player, como os próprios jogos da Nintendo, e o que você contabiliza é o número de cópias vendidas, né? É muito fácil de você metrificar o sucesso de um jogo single player. Ah, vendeu 11 milhões de cópias, vendeu 2 milhões de cópias, não sei quantos milhões de cópias. E é isso. Porque o que importa é o cara ter comprado o jogo e acabou. Dali pra frente já acabou. Eles não vão continuar desenvolvendo novas coisas, novas atualizações. É aquele jogo. Ele tem começo, meio e fim. Vendemos tantas cópias, vamos fazer o próximo. Né? Então é muito fácil de metrificar. O MMORPG ele nunca trabalhou com essa premissa, né? Nunca foi uma premissa de, cara, quantas cópias o MMORPG vendeu, né? Não existe essa métrica. Você nunca vai ver ninguém falando, ah, pô, aquele jogo lá, quantas cópias vendeu no MMORPG? Não existe essa métrica. A métrica é quantas pessoas estão jogando agora, né? É sempre essa métrica. O jogo está ativo, quantas pessoas estão jogando? Quantos usuários ativos tem agora, nesse momento? Porque o MMO ele precisa que as pessoas estejam ali. Não importa se o cara comprou o jogo. Se o cara comprou o jogo, jogou meia hora e foi embora, ele já não tá mais no fluxo, né? Ele já não entra mais nessa contabilização que a gente normalmente faz de se um MMORPG deu certo ou não. Porque você precisa do cara lá. As pessoas precisam estar no jogo para ele existir, né? Para ele funcionar. Se não tem ninguém no jogo, ele não funciona. E se ele funciona sem ter ninguém, é porque ele não é um MMORPG, né? Então, é uma métrica diferente. Os MMORPGs, eles são diferentes, né? Essencialmente falando. Então, eu imagino que quando a empresa desenvolve e pensa na métrica disso, ela pensa num curto prazo, ela já não está pensando no MMORPG, né, cara? Ela está pensando em outra coisa, né? E se você pegar a história... Por isso que eu falo, pô, da onde veio essa ideia de que a indústria está mudando nesse sentido? Porque, cara, praticamente nenhum MMORPG que a gente conheceu ou que obteve sucesso ao longo dos anos fez sucesso no seu primeiro ano. Normalmente não é o que acontece, né? Os MMORPGs, geralmente no primeiro ano, eles sofrem muito. Eles podem ter um momento de hype, e se eles conseguem pelo menos se manter funcionando, sem bugs, sem exploits, eles sofrem apenas com a falta de conteúdo, que muitas vezes já é dura o suficiente, você tem já um primeiro ano que geralmente é de sofrimento, né? Porra, o BDO sofreu, Final Fantasy sofreu, Guild Wars 2 sofreu. Pô, todos eles sofreram no seu primeiro ano. Só depois de mais de um ano é que os jogos engataram, e aí, porra, aí a parada engatou, né? Porque aí você tem esse ciclo do cara que chega, aí ele já pega um ano de conteúdo, aí o cara novo que tá chegando já tem mais, pô, aquele conteúdo novo que tá chegando, engatando com o conteúdo antigo que é rotativo também, e aí a máquina começa a girar. Então, assim, historicamente falando, os MMORPGs que ficaram no mercado, eles não engataram no seu primeiro ano, né? Eles tiveram seus picos, aí cai por qualquer problema que seja, e aí os que conseguem se manter vão se resolvendo, e aí os que se resolvem se mantêm, né? Sempre naquela onda ali, subindo e descendo, mas se mantendo estáveis no mercado. Então, historicamente falando, eu não consigo ver que o mercado de MMORPG de PC mudou essa perspectiva de, pô, agora os MMORPGs vão ter começo, meio e fim. Tu pode entrar no jogo, jogar um pouquinho e ir embora, mas se todo mundo faz isso, o MMORPG ele morre, cara. Não tem como, porque ele precisa das pessoas lá. Não tem como todo mundo entrar, jogar um pouquinho e ir embora. Se isso acontece na maioria, não tem como. O MMORPG não funciona. Não é igual um jogo co-op, não é igual um jogo single player que você pode jogar junto ou não, né, cara? Ele tem a opção de você jogar junto ou não. Não é um jogo de coleção solitário. Ele precisa das pessoas ali. Mesmo que você não esteja jogando diretamente com essas pessoas, elas precisam estar dentro do jogo, movimentando o que acontece dentro do jogo, né? Então, não sei, cara, eu não consigo ver. Eu realmente acho que os MMORPGs são diferentes, eles são tratados diferentes, eu acho que em todas as camadas. Toda a camada de produção, de desenvolvimento, de manutenção deles, de como você contabiliza o sucesso, de como você monetiza. Para mim, o MMO, ele é diferente na porra toda. O MMORPG e os MMOs de forma geral, né? Você pega aí Destiny 2, Warframe, todos esses jogos que são contínuos, né? Eles, cara, são diferentes, mano, não tem como. Eu não consigo, eu pelo menos não consigo ver que eles entrariam na mesmo patamar de um jogo single player, por exemplo, tá ligado? São de muitas empresas, inclusive, são feitas em cima de uma janela de tempo mais curto, se adaptando ao mercado. O MMORPG, a gente, é o único povo dos jogos que quer se casar
perpetuamente com videogame. A gente fica muito preso numas expectativas, numa bolha, e eu acredito que é para onde a gente pode estender esse assunto. E é uma experiência que eu tô tendo aqui no YouTube, porque eu sempre joguei MMO. Até esse amigo aí que o Zeus estava reagindo falou que eu sou um dos mais antigos, eu joguei música, eu joguei tudo, cara. Eu joguei tudo. Minha vida escolar foi um fracasso por causa de videogame, lan house. Eu joguei tudo. Posso ter esquecido, mas eu joguei tudo. Mu, Hag. Até o Tibia eu joguei um pouquinho, tive uma experiência ali e tal, né? Já contamos essa história. Venho acompanhando essa indústria há muito tempo, há pelo menos assim 10 anos que eu comecei inclusive a ter um trabalho voltado a videogames, e hoje voltei a tenho negócios que giram em torno dessa indústria, e sempre estive ali presente nos jogos online, em especial World of Warcraft, mas sempre joguei também, desde sempre. E justamente eu sinto esse déficit hoje com conteúdo de jogos online, de uma referência da galera, da comunidade, de olhar pra fora, olhar pela janela e falar, cara, a galera que joga videogame compra um PlayStation, pega, zera, platina, Nintendo pega, zera, pega as estrelinhas, tudo, pega não sei o que, próximo, quero o jogo novo do Sonic, lança todo ano um Sonic novo. Tem filme, o IP cresce, vira outra coisa e a galera tá lá. A gente é um povo que fica esperando o Messias, cara. Muitas vezes se fechando para essas pequenas doses, pequenas oportunidades da gente criar histórias e fazer novos amigos e viver momentos ali interessantes. Sabe quando a gente conta uma história nostálgica de como era jogar Mu na Lan House? A gente tem essas oportunidades o tempo todo com novos MMOs e muitas vezes a gente se fecha para isso. Isso foi muito bem sublinhado pelo Zeus, inclusive, nesse vídeo em questão. Ele aponta justamente que é como se ele ilustra isso como um peso, né, amarrado na perna do cara ali que tá fazendo conteúdo e tal, de se privar de falar bem de alguma coisa, porque ele tem ali uma referência que é o amor dele, é o jogo em questão e tal. E isso não serve pra mim hoje, mas servia pro meu eu de alguns meses atrás. Eu tinha isso, principalmente confundindo um pouco o processo de geração de conteúdo. Ficava meio naquela, tipo assim, pô, essa coisa de referência, eu tenho referências da indústria o suficiente pra gente abrir o papo, pra gente abrir o conteúdo. Eu arrisquei alguns vídeos no meu outro canal, Rafa Games, onde eu falo de videogames mesmo, e os vídeos assim, fiz um canal com 100 inscritos, fazia um vídeo, pegava 3, 4 mil views, ou seja, eu comecei a ver que o mundo é maior e que eu tava fechando minha cabeça ali em volta de um ideal, e é exatamente isso que eu estou apontando pra vocês, e eu faço com todo o carinho do mundo. Eu não sei, cara, se ele entendeu o que eu disse no vídeo lá. Eu lembro desse diálogo com o Inoshi, mas eu acho que ele entendeu de um jeito diferente. Ou pelo menos aplicou isso de um jeito diferente, né? Não sei. Porque eu acho que quando eu comentei sobre isso lá no Inoshi, eu tava falando justamente sobre essa premissa que é muito comum, eu acho que para geradores de conteúdo de MMORPG, né? Porque a galera tem essa... Não, na verdade não, cara. Eu acho que diria pra galera de games mesmo. É que meio que se criou uma cultura entre os geradores de conteúdo de que, cara, você só pode falar de um jogo que você ama pra caralho, entendeu? Tipo assim, cara, se você não for jogar aquele jogo pro resto da vida, se você não for jogar 5.000 horas daquele jogo, meio que você não tem o direito de se divertir nele, tá ligado? Você não tem esse direito. Você não tem o direito de jogar um MMORPG, por exemplo, se divertir 200 horas e sair, tá ligado? Você não pode, você não tem como. Porque no MMORPG você tem que jogar pra sempre, tá ligado? Senão... então, assim, tá conectado com o que ele tá falando, mas eu acho que ele interpretou um pouco diferente essa parada. E eu falo disso especificamente para geração de conteúdo. Eu acho que isso que eu quis dizer não é direcionado pro espectador comum, pro cara que só joga o game. Era uma parada realmente direcionada especificamente para o gerador de conteúdo. Eu acho que é uma parada assim que fode o gerador de conteúdo. É isso que eu falei, né? De o cara tá com uma bigorna no pé. Porque, pô, cara, o mundo realmente ele é muito grande, tem um monte de coisa da hora por aí, saca? Eu não sou um fã de Tab Target. Eu não consigo me imaginar jogando anos e anos e anos um jogo Tab Target, porque o combate ele não me pega muito. Mas, caraca, a gente jogou Taris Land por 200 horas e a gente se divertiu pra caralho. Porque a gente tava com amigos, porque teve várias situações engraçadas, a gente conheceu gente, a gente montou guild e tal. Foram 200 horas divertidas. Eu jogaria Taris Land pro resto da minha vida? Não, cara, entendeu? Não é a minha parada favorita. Se eu ficar sozinho lá, não vai ser divertido. Como não era quando eu jogava sozinho, já não era tão divertido. Mas aí, pô, sempre tem essa cobrança. Ah, mas olha lá,
jogou o Terry Land, aí parou de jogar e nunca mais jogou o jogo. Como se fosse um crime, entendeu? Como se eu não pudesse fazer isso. Como se tivesse um contrato assinado que se eu comecei a jogar um MMO, eu tenho que jogar para sempre. Senão, a minha experiência é falsa, sabe? Se eu falar que eu me diverti no jogo lá por 200 horas, é mentira. Eu não posso ter me divertido por 200 horas. Eu só posso me divertir se eu ficar para sempre no jogo. Então esse raciocínio, cara, é muito louco, tá ligado? É um bagulho que eu vejo, assim, sendo fomentado, né, por geradores de conteúdo de um jeito que eu acho estranhaço, entendeu? Eu realmente tô numa direção oposta a isso. Eu vou pra uma direção completamente oposta, cara, e foda-se, tá ligado? Porque eu sei, porque eu faço, porque eu sei que é real, porque, porra, eu não vou negar as minhas próprias sensações, porque um monte de maluco acha que tem que ser diferente, né, cara? Então, cara, eu jogo, porra, um MMO, vou jogar 100, 200 horas, 50 horas. Se eu me divertir, vai ser válido. Se eu não me divertir, vai ser válido também. Pulo pra outro, tá tudo certo, tá ligado? Alguns eu vou manter por mais tempo, como tá sendo com o Tibia, por exemplo. Outros não. E tá tudo bem, cara. Eu acho que quando se fala de videogame, eu não vejo por que esse peso é tão grande, sabe? Esse peso de, caraca, não, você tem que jogar pra você poder dizer que você gostou do jogo, tem que ser assim, assim, assado. Caraca, que loucura, tá ligado? É um peso que na minha cabeça não faz sentido, né? E é uma parada que eu não aplico no conteúdo que eu faço. Eu faço conteúdo de qualquer jogo, velho. Você pode me trazer qualquer tipo de MMORPG, qualquer combate, qualquer gráfico, não interessa. Eu vou testar o jogo, vou tentar extrair o máximo que eu puder dele, vou tentar me divertir o máximo que eu puder. Se for maneiro, eu vou jogar por um tempo, se não for, eu vou sair fora, depois eu posso voltar de novo. E, cara, eu tô tranquilaço. Minha alma está lavada com relação a isso, né? E é algo que tem dado muito certo no canal, assim, principalmente porque tem aberto a minha mente para conhecer outros jogos, para poder falar sobre esses jogos com o mínimo de propriedade, porque eu joguei, né, de fato, e para mim é maneiraça. Eu realmente acho que os geradores de conteúdo que continuam com essa bigorna no pé, né, de eu só posso falar do jogo se ele for o amor da minha vida. Para mim, cara, é uma bigorna que realmente prende o conteúdo de muita gente. Mas, sei lá, cada um com seus problemas, né? Ah. No BDO começa no server da temporada? Sim, Vitinho, começa na temporada, cara. Sim. Vi sim, o Glider. Então, assim, só pontuando que quando eu falei isso, cara, eu tava direcionando especificamente para geradores de conteúdo, saca? Eu não acho que a percepção do cara que joga, não, eu acho que já é um pouco diferente, né? Acho que nem existe essa cobrança porque o cara ele não precisa prestar contas, né? O cara que tá jogando, ele não precisa prestar contas para ninguém. Ele vai abrir o jogo, vai jogar pelo tempo que ele quiser jogar. Deu bom, deu, não deu, vai embora e foda-se. Ele não precisa. Não tem ninguém assistindo ele para cobrar. E aí, vai jogar quanto tempo do jogo? E aí? Não existe essa cobrança da perspectiva do cara que só joga, né? Então, realmente eu direcionei isso, né, especificamente para geradores de conteúdo. Porque eu sou uma pessoa que passa por esse processo também. E é por isso que eu tô aqui compartilhando, né? E isso é ruim pra gente, eu acho. É ruim pra gente. A gente deixa de poder curtir momentos como eu curti com o New World, como eu curti com o Dracante, numa betazinha safada, cretina, que me deixou querendo mais, eu curti também. E teve todo esse movimento aqui, a gente conhecendo gente nova, graças aos vídeos, graças aos reacts que a gente faz. Né, a gente vai se conectando, coisa que se eu fizesse, né, que tivesse naquele meu mundinho de WoW ali, no máximo que aconteceu é uma treta, fulano tretou com fulano. Não porque é WoW, mas é porque é um espaço pequeno, e um espaço pequeno as pessoas se esbarram naturalmente. Quando você vai pro mundo, olha pela janela, você vê uma coisa muito maior. Só que pra isso você tem que tirar essa expectativa de que o MMO vai ser a vanguarda do que é interatividade. E não é. Interação hoje a gente tem com um jogo aí indie, com um monte de coisa diferente que tá fora do nosso radar. Fora, completamente. Quando eu falo nosso, é a gente aqui da MMO, generalizando, claro, para tornar o assunto viável, né? Enfim, e aí prosseguimos, então, nessa ideia de que o Dracantos pode ser que não seja um sucesso. Aí, pô, do sucesso é relativo, porque o Dracantos funcionar, ele precisa pagar a galera que trampa, né? E divertir a gente. Se essa gente for 15 pessoas mas por algum método de monetização isso pagar os funcionários, é um sucesso. Mas, pô, isso não existe, caralho. Isso não existe, porra. São 15 pessoas e sustentam o MMORPG. Pô, Rafa, não tem como, pô. Não existe. Não tem nada que você possa imaginar que vai fazer isso acontecer, pô. Eu sei que é um exemplo exagerado para fazer o raciocínio funcionar, mas não funciona, cara. Não tem como.
Não tem nenhuma possibilidade de 15 pessoas sustentar, pô, 15 profissionais, 15 devs desenvolvendo um jogo, mantendo um servidor. Não dá, cara. Então, assim, a parte do sucesso não é subjetiva, cara. O sucesso de um MMORPG não é subjetivo, ele é muito simples. Cara, o jogo se paga, o jogo paga os seus funcionários, ele paga os desenvolvedores para que ele continue crescendo. E, cara, eu vou te falar mais, o Dracantes, ele tá numa situação de que ele tá agora num ponto que ele não pode ficar para sempre, porque ele não vai se segurar desse jeito, ele não vai se segurar só com a galera que ele tem agora. Agora, 20 pessoas conseguem produzir algo que foi interessantíssimo pra gente, mas quando a galera entrar nesse jogo, do jeito que ele tá agora, por exemplo, ele vai ser consumido em semanas, cara. Em semanas a galera vai engolir esse jogo. E aí essas 20 pessoas, elas não vão dar conta de cobrir isso. Aí aquela galera que entrou vai começar a sair fora para jogar outra coisa, esperando. Então o Dracantes, ele tá num ponto agora que com 20 pessoas, eles conseguem produzir o jogo. E, porra, maneiraço. Só que, cara, é tipo, vamos soltar o jogo precisa atingir números o suficiente, precisa gerar números o suficiente para manter essa galera e possivelmente aumentar esse número, para que o jogo possa continuar se desenvolvendo, né? Para que ele consiga sustentar essa galera ali. Então é um estágio que eu, inclusive, acho que é um estado de transição. É um ponto que tá ali e, cara, eles têm que crescer mais do que isso, né? Para poder segurar a onda desse jogo, para produzir o quanto será necessário para o jogo realmente fluir, né, cara? Então, pô, a margem de definição de sucesso não é tão subjetiva, não, cara, é muito claro. A gente tem algumas exceções no mercado que são, pô, o New World talvez seja uma das pouquíssimas, se não a única exceção do mercado que, para mim, já teria fracassado há muito tempo se não fosse a Amazon. Se não fosse a Amazon, que precisa de um sucesso. A Amazon precisa de um jogo no mercado, ela tem que. Ela tá ali lutando para entrar no hall da fama, né, cara, dos desenvolvedores de MMORPG. Então ela não tem mais o luxo de poder abandonar projetos, como ela já abandonou uma meia dúzia por aí, né, cara? Então ela precisa do New World. Não é que o New World tá bom. Não tá bom, cara. Não tem como. O jogo não tá bom. Ele não tá bom há muito tempo, assim, bom financeiramente falando, né? Mas ela tá segurando, porque ela precisa que ele dê certo. Então ela vai injetar dinheiro, como ela faz em vários outros projetos, até que ele dê certo ou até que não tenha jeito mais mesmo para a coisa seguir em frente. Mas, cara, se fosse qualquer outra desenvolvedora, New World já tinha ido de vala há muito tempo. Já tinha ido de vala há muito tempo. Talvez não tivesse passado ainda o primeiro ano dele de fracasso total com exploit, a porra toda que ele sofreu, né? Então é um dos poucos casos, né, que, pô, o jogo provavelmente não se paga, mas tem uma mãe que tá ali, cara, que quer portfólio. É uma mamãe que quer fazer o portfólio e ela vai fazer de tudo pro filhinho dela crescer. Vai gastar dinheiro porque ela precisa do filhinho dela para poder postar no Instagram, entendeu? Para chamar novas. Ela precisa disso. Então, cara, é o único exemplo que eu consigo imaginar, porque todos os outros, cara, chegou num patamar, o jogo não tá sustentando, fecha o servidor, cara. E é isso, né? E vida que segue. Então a margem de sucesso, eu não sei se ela é tão... Eu não consigo ver essa subjetividade toda, cara. Parece muito objetivo, na verdade, né? O povo esquece que jogo também é empresa, precisa de pagar. Existem pessoas que recebem pra jogar aquilo. Pois é. Já vi sim, ô Goiaba. Amanhã tem vídeo no canal sobre, cara. Cara, sabe, pra quem tá ali jogando, é um sucesso. Em cada jogo aí online, com servidor on, que você nem faz ideia que existe ainda, sabe, que tem a comunidade deles ali, você nem sabe. Tem a galerinha ali jogando Smash Bros, cara, online, sabia disso? Não, porra, parada nichada pra caramba. Tem a galera jogando fighting game, um KOF, tem gente jogando KOF 98 até hoje, tá entendendo? Um servidorzinho ali, tem uma comunidade em volta, sabe? Mas é tudo pirata, Rafa. Não é o servidor oficial, cara. Não é o KOF 8 original, pô. Tá ligado? Tem gente jogando KOF 8 no emulador, sacou? Não é o cara comprando KOF 8 na Steam, entendeu? Oficialmente. Não tem KOF 8 na Ivo, que é o campeonato mundial. Então, pô, não é. Hoje a SNK tá com Fatal Fury. Você quer falar de jogo de luta da SNK? Quem tá jogando lá é Fatal Fury, cara. Os outros é tudo é pipitil, né? Também não é um exemplo muito válido para colocar nessa balança, né, cara? Então, novamente, eu acho que sucesso não é um bagulho tão subjetivo para jogos. Eu acho que é uma parada bem objetiva, na verdade. Sabe, The King of Fighters, né, pra quem não sabe. Tem gente jogando de tudo em suas pequenas comunidades e as coisas são sucessos, cara, pra cada um. Só que o MMO tem aquela coisa da massa, tem que ser massa.
O problema é que é instanciado. Sempre quando anunciam um MMO, é sempre essa coisa, tipo assim, não, mas só dá pra 6 pessoas fazer isso. Só pra 10 pessoas tem que ter 30 pessoas, 40 pessoas. Sendo que é uma coisa anacrônica, na minha opinião. A gente não consegue hoje desenvolver uma parada saudável, né, funcional, com esse número, assim. Não é o que acompanha o mercado nem nada. Então, eu não sei se eu consigo também acompanhar, assim, se eu consigo corroborar com isso. Eu não acho que essa seja a maior reclamação. Eu não percebo, na verdade, eu não percebo que a maior reclamação nos jogos é, pô, tem que ser para 6 pessoas, tem que ser para 10, tem que ser para 30. Não vejo muito esse tipo de reclamação hoje em dia. Quando sai um MMORPG novo, os maiores problemas são: o jogo não funciona, né? O jogo não funciona. Tem um combate, não funciona. Tem um mercado, não funciona. Tem um gráfico que não funciona porque o jogo roda 5 de FPS. Eu acho que as maiores reclamações hoje são que os jogos simplesmente não funcionam, né? Os jogos novos, eles não conseguem fazer o básico, que é funcionar. Acho que essa é a maior reclamação. E quando se fala de quantidade de pessoas, é a sensação de você estar sozinho no mapa, né? Eu acho que um dos melhores exemplos é o próprio Black Desert Online, que é um jogo que todo mundo fica zoando, que é um jogo single player. Mas eu falo sempre aqui, o BDO é o MMORPG mais single player que tem. Mas você nunca se sente sozinho no BDO, cara. Você não se sente sozinho nem fudendo. Tu pode estar nos confins da Terra, que sempre vai ter um cara, o cara vai estar brigando contigo no spot, vai estar te atrapalhando, vai... Mano, você nunca tá sozinho, velho. Você só faz tudo sozinho e ao mesmo tempo você nunca se sente sozinho, tá ligado? É um bagulho muito louco. E eu acho que é disso que se trata. É você entrar no jogo e você não se sentir sozinho, cara. Você saber que você tá num lugar que, cara, tem outras pessoas aqui, mano. Tem outras pessoas fazendo coisas aqui, eu tô no meio do bolo, eu tenho que ficar de olho, tá? Você tá ali, entendeu? Você não tá solto sozinho naquele universo. Eu acho que esse é o maior, maior assim, reclamação, não, mas quando os comentários aparecem, você percebe que eles estão dentro desse círculo. Aí você olha e fala, caraca, você tá andando um tempão no mapa, você não viu ninguém até agora. Que parada é essa, né, cara? Isso é realmente estranho. Mas essa reclamação de, pô, esse conteúdo tem que ser para tantas pessoas, na verdade, eu acho que é mais o contrário. Eu vejo mais pessoas falando, porra, tem conteúdo solo aí? Tem para fazer sozinho? Tem como fazer sozinho? Eu acho que é mais o contrário. Eu não vejo muita gente reclamando que o conteúdo tem que ser para muita gente, não, cara. A New World é um jogo muito bom e me diverte muito com ele, mas ele tem problemas demais. Na época que não dava para ficar nas cidades principais porque as casas personalizadas travavam o jogo com peso. O incrível, onde você, no lugar mais remoto possível, tem um maluco. No BDO você nunca tá sozinho, cara. Você nunca tá sozinho, mano. Hoje New World tá gostando de jogar. Se ele falar demais pertinho do microfone, vira SMR. Tipo Goulart. E só pra gente fechar esse ponto do Dracanthus e os elementos nas quais não se sabe se vai ser o suficiente para manter o jogo, é aí que eu discordei drasticamente. E aí eu queria pontuar isso aqui. Com todo respeito, é claro. É uma opinião de cada um. Mas o ponto ali era que ele estava sendo colocado como uma coisa retrô. O retrô, ele não é um elemento suficiente para aprender um jogo, para fazer um jogo ter sucesso, ter uma comunidade. E aí eu discordei muita coisa. Primeiro, da categorização de retrô e não aquele visual sendo uma estética. Eu falei no outro vídeo, certas coisas são emblemáticas o suficiente para transcenderem em uma estética que representa uma comunidade, um universo, uma coisa, né? Um vídeo mal editado, por exemplo, você tem vídeos comerciais assim, milionários, campanhas milionárias feitas com parece que foi um sobrinho de 15 anos que editou no TikTok, porque é uma estética que as pessoas estão acostumadas, que as pessoas assimilam a uma normalidade. Então a empresa quer colocar a marca dela naquele formato. E criativamente não é diferente. Hoje o que a gente chama de retrô não é ligado somente a uma coisa antiga barra antiquada, se você quiser levar pela perspectiva pejorativa. Ela é uma estética, é um estilo de arte. Quando a gente vê uma arte assim mais primitiva, Cara, essa parada, eu nem assim, nesse vídeo do Inosh, eu nem abordei muito essa parada, porque como eu já conheço um pouco do Inosh, tá ligado? Eu entendo que aquilo ali é uma parada particular dele. Como é particular de muitas pessoas, sabe? Tem uma galera que não consegue, velho. O cara não consegue apreciar
o pixel art, tá ligado? Ele não consegue olhar para um Tibia, para um Dracanthus, ele não consegue olhar para aquilo e apreciar o que tá ali, sabe? Consegue olhar pra nuance e falar, caralho, cada pixel aqui foi feito. Como essa animação conseguiu ficar tão bonita, sendo que o cara tem que fazer frame por frame disso aqui e tal. Tem pessoas que não conseguem apreciar essa parada. E eu acho isso totalmente justo, tá ligado? Eu acho que a arte, né, de forma geral, ela não consegue atingir todo mundo da mesma forma, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de apreciar imagens, sabe? Se você me levar para um museu para ver as peças e pinturas dos caras mais picas do universo, eu provavelmente não vou sentir absolutamente nada. Eu tenho um bloqueio real com imagens, tá ligado? Fica olhando para a imagem, nossa, olha como essa imagem transparece. Não, não rola, eu sou um cara muito auditivo, né? O áudio, ele me afeta muito, tá ligado? Música é um bagulho que me atinge de uma forma absurda, muito diferente do que o visual de imagem, por exemplo. É o pessoal meu, né? É particular, e eu acho que é assim para todo mundo, né? A arte, ela atinge pessoas de formas diferentes, e algumas simplesmente não atinge, né? E tá tudo bem, é disso que se trata. Então, como eu sei que o Inoshi tem essa parada, tá ligado? Eu acho que é um cara que, pra ele, o jogo dele, né? Ele vai querer um jogo, cara, com um gráfico maneiraço, com um gráfico realista, vai querer um combate hack and slash. Ele tem um estilo muito direcionado pro que ele tá. E eu acho que ele representa isso muito bem no vídeo ali que a gente tava falando. Então, como eu entendo que aquele é o gosto pessoal do cara, velho, tá tudo bem, entendeu? Não tem muito o que ficar debatendo. E como ele, tem outras pessoas também que não conseguem apreciar essa parada. Eu não entro muito nesse embate, sabe? Quando eu, cara, pô, esse jogo é feio pra caralho, pô, eu não curto isso. Tá bom, entendeu? Tá tudo bem. Vai ter um monte de gente que vai achar maneiraça e tá tudo certo, né? Então não sei se. O que eu não acho é é, que essa discussão exija, né? Que na verdade se exige uma discussão sobre isso, porque a gente tá falando de gosto pessoal. Então nada que eu vou te falar, nada que eu falar pra um cara que não gosta de pixel art vai convencer o cara que aquilo é bom, que aquilo é bonito, né? Porque o cara não aprecia aquilo. Então, cara, por que eu vou discutir isso, né? Basicamente, né? Simplista, primitiva, um cartoon. Quer dizer então que cartoon é um estilo artístico retrô? Porque ele é, sabe, mais caricato, mais simples, traços abertos. Então é um desenho retrô. Existe um desenho, uma pintura retrô? Existe, sabe? Ah, essa pintura aí barroca é uma pintura retrô, então você não consegue. A arte é uma decisão artística, criativa, estética. Pode funcionar ou não, pode ser preferido ou não. Então eu não acho que o retrô ele tá só. Ele não só aponta um tempo antigo, mas ele transcendeu sem dúvidas para uma estética que hoje é uma escolha dos jogos e de muitos jogos. Para alguns ainda podem ser um recurso, para indies, etc. E tudo bem, mas pode ser uma escolha para um jogo, para um conceito de desenvolvimento mesmo. E sobre isso, independente de alguém ter discordado de mim aqui ou não, tudo bem, deixei nos comentários. É preciso lembrar uma coisa. Retrô, se a gente for vincular estilos de gráfico ao tempo, é muito importante lembrar a seguinte questão. O World of Warcraft tem um gráfico retrô, inclusive cartunesco. Muita gente reclama do gráfico do WoW porque ele é velho, não sei o que. Ele é retrô. Porque ele remonta um estilo cartunesco do 3D de uma outra época. Guild Wars 2, que eu tenho jogado agora, muita gente reclama do gráfico. Um gráficozinho de Play 2. É importante lembrar que PlayStation 2 é um videogame retrô. Por que eu estou citando esses jogos? Porque a gente pode ou não considerá-los um caso de sucesso. Existe retrô, assimilando então a volta no tempo, 3D. Existe o retrô 3D. Então você vê que existem 1000 coisas para um MMO funcionar ou não. Mas o estilo artístico não é necessariamente o que vai fazer isso. Ragnarok tem um estilo retrô. A gente ama aquela arte. Nunca mais conseguiram reproduzir aquilo de novo. As pessoas estão sempre sedentas a jogar o próximo servidor. A gente acabou de fazer deixar aí nos cards, um react aqui do trailer do Ragnarok 3. Tipo assim, a gente sabe que vai ser uma bomba. Cara, o meu pensamento, eu tava até tentando achar a imagem aqui. O meu pensamento sobre essa parada de... O que eu tenho hoje, né? Que eu acho que vale não só para estilo artístico de gráfico, mas para estilo de combate também. Porque existe uma galera que acha que, assim, existe uma linha de evolução, né? Tipo, a linha de evolução é...
você tem o jogo de turno, que é o pior de todos, é o mais atrasado. Aí depois você vai pro Tab Target, que é o segundo mais atrasado. Aí você vai pro híbrido, que é o mais, assim, tá caminhando para ficar bom. E você tem o Action, que é o futuro, tá ligado? E tem uma galera que interpreta assim as coisas. Tipo, é uma linha reta, e aí você tem, né, o mais atrasado e vai evoluindo. Tem uma galera que pensa assim, sacou? E beleza, vou fazer o que com isso, né? Eu acho que é uma grande viagem. Eu vejo os estilos, por exemplo, de combate como linhas separadas, cara. Você tem hoje o turno. Cara, os jogos evoluíram muito. Os jogos de turno, cara, você tem vários jogos de turno hoje. Eu acho que o mais icônico é o Clair Obscur, que segue a linha de turno, mas vai evoluindo dentro de si mesma. É o cara pegar aquela linha lá atrás, cara, como é que era o turno lá no início? O que a gente pode fazer de novo sem perder a essência de turnos, né, cara? E aí vai. E vai evoluindo. A gente tem o Clair Obscur. Tem um joguinho também que é muito da hora, cara, que eu sempre esqueço o nome dele. É um MMORPG também, que acabou não indo muito pra frente, que tem um combate de turnos meio dinâmico assim, que é maneiraço pra caralho também. Então, dentro do próprio conceito de turnos, os caras vão fazendo melhorias. Aí você tem... que é um jogo que tem tradução em português, que tem mó clima dark e tal. Como é que é o nome dele, mano? Caralho, esqueci, mano, completamente. Vou acabar lembrando no meio dessa conversa. Mas enfim, para não perder o raciocínio. Aí você pega o Tab Target, mesma coisa, cara. O Tab Target vai evoluindo dentro dele mesmo. O Action vai evoluindo dentro dele mesmo. E assim, Broken Ranks. Boa, valeu, Razete. Broken Ranks, cara, que joguinho da hora, cara. Combate de turnos muito diferente, mano. Muito rápido. É um combate dinâmico pra caralho, assim, também. Então, hoje eu vejo cada linha de estilo de combate evoluindo em si mesma. Então, cara, você vai ver jogo de turno o resto da sua vida. Você vai ver jogo Tab Target o resto da sua vida. Você vai ver jogo híbrido o resto da sua vida. Você vai ver jogo action o resto da sua vida. Cada um evoluindo dentro de si mesmo. Você vai ter estilos de jogos de turno, né, retrô, vamos colocar assim, antigos, e os mais recentes que vão tentando misturar elementos para dar algum tipo de experiência diferente sem mudar aquilo. Eu não vou transformar todo jogo de turno vai ter que virar um jogo action. Não, cara, dentro do jogo de turno eu posso trazer experiências diferentes, né, que seriam evoluções daquilo ali. E a mesma coisa acontece com os gráficos, cara. Os gráficos vão continuar evoluindo. Você vai pegar gráficos cartunescos, os gráficos hoje no estilo anime. É impressionante, cara, como você pega jogos no estilo Genshin e os caras ainda conseguem fazer coisas que são bonitas pra caralho. Fala, caraca, mano, como é que os caras... Parece que eu tô vendo um anime, né? E você vai pro próximo, agora parece que eu tô vendo um anime. Os caras, dentro desse estilo de gráfico de anime, os caras continuam evoluindo, cara, constantemente. O cara olha pra um Tibia, velho, olha isso aqui, esse desenho é muito maneiro, cara. Essa aqui era a Giant Spider, cara, quando o Tibia... No primeiro Tibia, essa era a Giant Spider. Hoje ela é assim. Olha a diferença, cara. Dentro do próprio Tibia, você consegue ver vários exemplos de como os caras evoluíram a própria arte deles. Olha a diferença dessa aranha para essa aranha. Olha a quantidade de detalhes que essa aqui tem com relação a essa. Isso dentro de um próprio jogo. Aí você pega o Tibia e compara com o Dracanthus, que, porra, conseguiu ir além ainda, colocar ainda mais detalhes na parada, né? Então, dentro do próprio estilo de pixel art, os caras estão evoluindo, cara. O que a gente consegue fazer mais ainda para deixar mais detalhado, para deixar mais bonito dentro do próprio conceito de pixel art? Pô, vamos pegar agora o estilo anime. O que a gente consegue fazer para deixar ainda mais bonito nesse estilo? Ah, pô, o gráfico realista. O que a gente consegue fazer para deixar ainda mais realista? E assim vai. A mesma coisa, os estilos de gráfico, eles vão evoluindo dentro de si mesmo. Tem uma empresa, cara, que é a Arc System Works, que ela tem um bagulho, cara, tem um documentário sobre a Arc System Works. Os caras, mano, inventaram um estilo que eles fazem pra modelar os personagens. Cara, eles fazem um bagulho que ninguém faz, mano. O estilo dos caras é absurdo, cara. Eles que desenvolvem o Guilty Gear e todos os jogos de anime, e vários jogos nesse estilo anime. Mas, cara, o estilo dos caras é absurdo, cara. É absurdo, assim. É uma parada muito fora da curva. Como é que eles fazem? Eles, pô, evoluíram dentro do próprio estilo da parada, mano. Mas, cara, é muito real, mano. Você tá no anime, sacou? O jogo todo parece que você tá de fato no anime. Você reconhece o estilo da Arc System Works só de você bater o olho. Porque os caras, mano, fizeram uma parada muito única dentro desse estilo. Os caras foram reconhecidos dentro desses estilos. Eles não precisam sair desse estilo de anime pra ir pro realista como é na Unreal 5, por exemplo, tá ligado? Que a gente tá costumeiramente ver. Os caras vão continuar evoluindo dentro do estilo de anime, que é o estilo deles. E assim vai acontecer com todos os outros, né? Pelo menos é assim que eu vejo a parada. Essa forma de ver as coisas de um jeito linear
Tab Target é do passado. Action é do futuro. Pra mim é muita viagem, mano. Pra mim é muita viagem mesmo. E não condiz nem com a realidade, né? Não é o que a realidade mostra pra gente, né? Não é como se a gente estivesse só vendo jogos action saindo aí no mercado, né? Não é bem assim que a própria realidade se apresenta, né? Essa Giant Spines dava um medo. Até hoje eu tenho pesadelos. Dragon Ball Fighter Z tinha uma pegada assim. Sabe quem fez Dragon Ball Fighter Z, Gustavo? Adivinha quem é que fez o Dragon Ball Fighter Z? Chuta aí. Arc System Works, irmão. Foi ela mesmo, tá ligado? Bomba. A gente vai querer aproveitar aquele um mês. Inclusive, cai dentro desse assunto, né? Eu cansei de ficar, não, vai durar um mês, nem vale a pena perder tempo de parar, meu. Vale a pena sim. Vale a pena sim. E quando parar de valer a pena, você pode sair. Aí não dura pra sempre. E é uma coisa que eu falo sempre no WoW, cara. E as pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de entender. Os MMOs não duram pra sempre, não só por uma timeline de servidores online. Eles não duram pra sempre porque você pode ser que mude de ideia e não jogue mais. Seu filho nasceu, você quer ter outras prioridades. Seu filho cresceu um pouquinho, tá tudo bem, você volta. Não tá mais legal, você quer jogar rugby no horário que você joga WoW ou qualquer outro MMO, você joga rugby. O que eu tô querendo dizer é que o jogo pode acabar pra você. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso. Antes que ele acabe pra outras pessoas também junto ali. Antes que ele acabe por si só. Ele deixe de existir por si só. E aí, levando especial para o negócio do conteúdo, nesse ponto aí de que você se privar meio que ideologicamente de fazer alguma coisa, é um peso no teu conteúdo, cara. Tem muita coisa que tu poderia fazer, que tu poderia curtir, novos clássicos que poderiam se formar em volta de um novo jogo. Mas vai acabar. Mas o clássico, às vezes, ele é um clássico justamente por ter tido um ponto final, né? Não ficar, sabe, imagina, aquele anime arrastado. Eu discordo, cara, dessa parada aí. Eu acho que eu sou dessa escola aí que os MMORPGs eles precisam durar. Eles precisam durar por um tempo considerável, porque, não sei, pelo menos eu falo por mim, sabe? A minha experiência com os MMORPGs, eu acho que ela é o que é justamente por isso. Porque, pô, cara, eu gosto dessa sensação de voltar pro mundo, sabe? De você ter feito parte daquilo e você acompanhar o que aconteceu ao longo daquela jornada, ou você contemplar o que aconteceu ao longo daquela jornada. Por isso que é muito triste, né, cara, quando um servidor fecha, né? Eu lembro que, pô, o fechamento do Terra, por exemplo, foi muito triste, cara. Tipo, galera, pô, papo de você chorar mesmo, né? De saber que você não vai poder voltar ali, entendeu? É como se, cara, sei lá, a cidade onde você nasceu explodisse de uma hora para outra, entendeu? E você não pudesse voltar mais, não pudesse mais olhar para os lugares, não pudesse mais passar pelos lugares. Eu acho que essa que é a sensação. Então, quando o MMORPG fecha e acaba mesmo a experiência, é sempre muito doloroso. E não tem como você construir essa ligação se isso acontece em um período de um ano, entendeu? Você vai pegar um jogo que morreu em um ano, cara, ninguém liga. Ninguém tem uma ligação emocional com um jogo que morreu em um ano, né? Você pega lá aquele Asteria, né? Asteria Online. Vocês não devem nem lembrar. O próprio Alien Online. Quem é que criou qualquer tipo de memória afetiva com Alien Online? Ninguém lembra de uma cidade. Ninguém lembra de uma NPC do Alien Online. Ninguém liga pro Alien Online. Porque não deu tempo de você criar qualquer tipo de ligação emocional com o jogo. E essa ligação emocional é um bagulho que vai passando, né? Você constrói isso com outras pessoas, é um bagulho que se constrói com a comunidade. A comunidade constrói essa ligação. É uma comunidade que usa o mesmo NPC para fazer uma determinada coisa, e aí, pô, todo mundo fala daquele NPC, aí você vai lá conhecer aquele NPC e aquilo fica marcado na sua memória. É uma cidade, é um ponto, é um lugar, é um spot, é uma situação. Então, essa construção que vai se fazendo ao longo dos anos, né, ela vai ficando marcada, né, na vida das pessoas. Então não tem como você fazer isso de um mês para o outro. Não tem como fazer isso, porque você não faz sozinho. Novamente, você não cria essas marcas sozinho. É uma coisa que é criada pela comunidade, porque é disso que se trata o MMORPG. Os World of Legends Online é a mesma coisa. Quem é que lembra de algum NPC do solo, de alguma cidade do solo, marcou a vida dele com o solo? Não teve, o jogo não ficou nem um ano, tá ligado? Não vai rolar. Então eu sinto realmente que os MMORPGs eles precisam desse tempo de maturação.
para que a comunidade se crie, para que a comunidade crie esses momentos para que, se ele eventualmente venha a fechar daqui a 5, 10, 15 anos, aí sim, aí você vai, caralho, aí você vai sentir o peso daquilo tá fechando. O peso de você não poder voltar de novo e viver determinados lugares e passar por determinados lugares. Eu tinha parado de jogar Terra há muito tempo, cara, mas eu sempre entrava. Falei, caralho, como é que tá Highwatch hoje, mano? Eu entrava no Terra só pra ver quem tava em Highwatch parado. Aí entrava, a galera, caralho, o Zeus tá aqui, e aí, mano, vamos fazer uma DG aqui, fazer uma DGzinha rápida, voltava e pá. Mas eu entrava ali, cara, só pra ver como é que estavam as coisas, tá ligado? Era como fazer uma visita num bairro mesmo, sabe? Porra, deixa eu ver como é que tá aqui a parada, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá a Highwatch, o que tá ali, pô, tem uma cidade nova, como é que tá? Então, era essa vontade de voltar pra ver como é que as coisas estavam, né? Isso não se constrói de um dia pro outro, saca? E eu acho que é muito disso que se tratam os MMORPGs. Então, cara, eu sou dessa escola, mano. MMORPG tem que durar muitos anos, mano. Tem que durar. Senão ele nunca vai ser um sucesso. Ele nunca vai marcar as pessoas, ele nunca vai atingir as pessoas dessa forma, tá ligado? Ele vai ser só mais um jogo qualquer que passou e você jogou e você mal lembra. E, sei lá, eu não acho que isso marca muito, assim, o que um MMORPG é, saca? Eu sou mais dessa escola aí, Rafa. Nessa aí eu vou ter que discordar de você, cara. Mano, você acha que tem espaço para um BDO clássico? Nem fudendo, Spectre. Nem fudendo. Se abrir um BDO clássico, vai ser o maior flop da história, meu irmão. Vai ser o maior flop da história. Ninguém quer saber de BDO clássico, cara. Ninguém. Só doido quer jogar BDO clássico, cara. Nem fudendo, meu irmão. Eu não quero nem ver esta merda, cara. O que mudou de relevante nas mecânicas do MMORPG nos últimos 15 anos ou 10, só joguei até hoje PWM4. Achei eles parecidos em alguma variação, nada revolucionário. Pode crer. Não, cara, não rola. Spectre não rola mesmo, cara. O solo marcou eu e um amigo meu de forma muito rasa. E nós sempre lembramos do que fez o jogo morrer. Uma parada que marcou foi a cidade de Lions Arcade no Guild Wars 2, em ruínas e chamas. Um dos eventos mais legais que já pude curtir em MMO, pode crer. New World tentando durar anos. Eu lembro do Marcelo do Dracantos. Acho que já criei memória afetiva. Caralho, aí sim, hein? Boruto. Agora ofendi a galera aí, né, velho? É o Boruto, né? Que vai além do que devia ir. Já fui até mais radical, né? Já fui da opinião que achava que o Naruto tinha que acabar antes do Shippuden. Mas depois eu gostei do Shippuden também. Mas enfim. E é o que eu tenho... essa curva tem sido uma experiência de vida, eu diria, aqui no canal, muito interessante. Porque a gente bateu aí 10 mil inscritos, mas 90% dessa galera aí é público de World of Warcraft. Pô, que eu tenho o maior prazer dessa galera estar confiada no meu trampo. E sem dúvidas, todo vídeo que eu faço de qualquer outra coisa, esse, por exemplo, vai ser rejeitado por essa galera. Então eu tenho que acertar muito no YouTube, pelo menos nesse período, pra gente poder tocar pra frente aí, porque os vídeos que dão certo de outros MMOs é uma galera nova chegando, né? Dificilmente tem uma aceitação forte da galera do World of Warcraft. Então eu consigo ter uma métrica, assim, uma ciência, uma matemática, ilustrando como funciona a cabeça de uma comunidade, de uma bolha, para as comunidades vizinhas. E eu tinha uma visão muito contrária. Eu já falei isso num vídeo antigo meu, de que eu achava que todo o conteúdo de MMO ele era feito em cima do hype, era um conteúdo muito teórico. E eu ainda acho que é isso. Eu ainda acho que é isso, tá? Cria-se um hype, ou tem uma crítica pesada numa bomba, a galera zoa em cima. E eu vou te falar que você tá errado, brother. Eu vou te falar, assim, eu vou te falar que você tá muito errado mesmo, cara. E assim, eu até te convido a convido todos vocês, cara, a olharem os canais de sucesso. Avalie os canais de sucesso. Aí você cria a sua própria concepção de sucesso. Pega aí quais canais você considera que são canais de MMORPG de sucesso e avalia como os caras fazem conteúdo, cara. Você vai perceber que se você não fizer conteúdo do que tá no mercado, você não sai do lugar, velho. Porque o hype dos MMORPGs ele é muito curto, ele é muito passageiro, né? Então, cara, você deve aproveitar os hypes, e todo mundo vai aproveitar os hypes, é óbvio, seria burrice se você não fizesse isso, mas se você depende do hype para poder gerar o seu conteúdo de MMORPG, você tá fudido, mano. Você não vai sair do lugar. Você pode até fazer conteúdo, mas viver de conteúdo,
Tu não vai. Tu não vai. Eu tô te falando, cara. Eu faço vídeo quase todo dia. E pra fazer vídeo quase todo dia de MMORPG, se eu depender de hype, esqueça. Você não vai fazer. Quando aparece um hype, é quase como se fosse um período de... Sabe quando seu trabalho tá fluindo a 300 km por hora? É quando tem um hype. Porque, mano, tem 20 vídeos pra fazer. Porra, saiu o Chrono Odds, caralho. Ai, assim, a ansiedade até diminui, tá ligado? Porque você sabe que você vai ter pelo menos uns 4, 5 vídeos pra fazer, porque o jogo tem alta, tem muito assunto, beleza. Acabou o hype? Se você quer viver disso, meu irmão, aí aqui, ó, é o UPA. Então, cara, hoje pra eu fazer vídeo de, porra, todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, se eu não jogar, mano, uma meia dúzia de MMORPGs, se eu não jogo Tibia, BDO, Albion, caralho, pra acompanhar esses jogos e conseguir extrair coisas deles pra fazer conteúdo, esquece, mano. Eu não consigo fazer o que eu faço hoje, mas nem fudendo. Eu não consigo chegar nem perto de viver disso aqui, né? Então, cara, todo mundo que fala isso pra mim, eu chego a rir. Pra mim é hilário quando a galera fala, você vive de hype, meu irmão. Faz aí, pô. Abre um canal de MMORPG e vive de hype aí, pô. Eu desafio vocês a fazerem. Eu desafio qualquer um a abrir um canal de MMORPG e fazer essa vida fácil, que é viver de hype. É muito fácil viver de hype, não é? É só pegar o jogo do momento, é o que a galera fala. Você pega um jogo novo, joga por uma semana e pula pro próximo. Faz aí, pô. Eu desafio qualquer um a abrir um canal de MMORPG e viver apenas de hype, saindo de um MMO hypado para outro. Eu quero muito que vocês façam isso. Tenta fazer e eu tenho certeza que você nunca mais vai falar essa parada, porque não dá, velho. Não tem como. Se a gente pudesse viver só de hype, seria, ó, cara, seria um sonho, tá? As minhas noites e os meus dias seriam muito mais fáceis. Eu não teria que ter, porra, todo o trampo absurdo que eu tenho que ter para conseguir fazer esse conteúdo assim, rotineiramente, né? Então, velho, essa parada de viver de hype, pra mim, é um dos comentários mais hilários que existe, assim, quando se fala de geração de conteúdo em MMORPG, para você sobreviver disso, tá? Para você viver disso, pagar suas contas com isso, viver bem. Faz aí, pô. Vive de hype aí. Te desafio, cara. O que falta é carisma. Por exemplo, o professor Lee, fiquei horas vendo jogos horríveis e sempre acompanho. Às vezes é o jeito sério que os influenciadores do WoW fazem, pelo menos o que eu vi. Não, claro, enfim, sim. Ele não me ganhou. Já você me ganhou hoje pelos seus argumentos. Fala, Marcos, tamo junto, cara. Estaria só grindando tranquilo no BTO. Vai ter X-Race hoje? Hoje não, cara. Vou terminar aqui, eu vou terminar de fazer o react do Felca e depois vou jogar um Albion. Cima do jogo, ou a galera hype absurdo, como a gente tá fazendo com o Dracante. E aí joga um pouquinho, vê, não é aquilo, próximo hype. Que próximo hype? Beleza, acabou o hype do Dracantos. Vai pra onde? Pra onde você vai agora? Qual que é o próximo hype? Fala aí. Pra onde que eu vou agora? Qual que é o próximo hype aí pra eu poder surfar? Cadê? Cadê o hype pra surfar? Não tem, cara. Não tem pra onde ir, tá ligado? Então fica esperando o próximo hype aí, pô. Tu vai pra onde, entendeu? Não tem pra onde ir, cara. Não tem pra onde ir, irmão. E eu achava estranho isso. Me parecia meio que roubar. Você tá roubando, né? Você tá fazendo um conteúdo aí, hypando uma parada que tu nem acredita muito. Que acredita que... Acho que muita gente ainda faz isso. E tudo bem, porque foda-se, né? Se faz bem, se funciona como entretenimento, foda-se. De verdade. Desculpa. Ninguém nessa altura... Esse 2025 tá no YouTube procurando um guru, muito menos dentro do meio do entretenimento. Né? Também tem isso. Mas isso já é uma coisa, uma viagem minha que já vai mais assim pra YouTube, né? De uma maneira geral, o conteúdo na internet. Até em alguns comentários, dependendo do vídeo que você for, eu sou meio maluco também. O que eu vou falar pra vocês aqui é bizarrice minha. Tem vídeo meu que é comum vocês acharem eu sendo extremamente grosso e babaca, com comentários que foram babacas à altura. Mas só uma babaquice que eu poderia deixar passar. Que nem me irrita profundamente. Mas eu faço questão de ser babaca. Porque eu não gostaria de ter uma imagem de nice guy. E que naturalmente eu fosse frustrar a galera. Quebrando essa imagem. Porque vai quebrar. Sabe? Por que ele fala em vírgulas? Então, Magalhães, tenta você pegar um assunto que você conhece e fazer um vídeo de meia hora elaborando esse assunto assim recorrente. Grava e depois se olha.
Faz esse exercício, cara. Pega qualquer assunto que você conheça, um anime, um filme, carros, qualquer coisa. Grava um vídeo de você falando meia hora sobre esse assunto. Grava e assiste. Grava e assiste. Você vai ver como é que fica maneiro. Então eu fiz questão de ser babaca logo no começo, com quem for, lógico, com quem for babaca, né? Lógico que, pô, não vou sair de graça, só se for sem querer. Justamente pra nego falar, pô, esse cara é um babaca. Sem roteiro, tá? Porque, cara, fazer vídeo sem roteiro, você tecer um fio de raciocínio por 20 minutos, meia hora, sem roteiro, é muito difícil, cara. É muito difícil. Muito difícil. Você precisa, porque, tipo assim, esse tipo de vídeo que o Rafa faz, eu gosto muito, cara. Eu acho que é um tipo de vídeo muito importante de se fazer. Porque são pessoas que pensam sobre o que tá acontecendo, tá ligado? É uma parada que não. Porque, cara, tem os conteúdos que são, assim, robotizados, né? Você tem ali, vou passar uma notícia, vou passar não sei o quê. E tem os conteúdos de trocar ideia. Esses conteúdos, eles não são muito eles não viralizam muito, né? Porque, cara, é uma trocação de ideia, como se você estivesse sentado na mesa com um cara, trocando ideia mesmo, né? Cara? Os pensamentos estão vindo, eu tô compartilhando com você, e é isso, né? Não tem, porra, uma grande conclusão no final, não vai ter, porra, um grande desfecho, não é um vídeo com começo, meio e fim exatamente, é um raciocínio que está sendo jogado, né? Para que isso abra outras discussões, como tá acontecendo aqui. É um tipo de vídeo que eu acho muito foda, cara. Eu gostaria que houvesse mais, entendeu? Por isso que eu gosto muito do conteúdo do Rafa, cara. Eu gosto muito do conteúdo do Breno, do Camarguetes. Porque eles fazem isso, tá ligado? Eles abrem esse espectro de, cara, pô, eu tô vivendo isso aqui com o conteúdo que eu faço, com o jogo que eu tô jogando, e esses são os pensamentos que eu tive agora, que estão. Pô, isso é da hora, cara. É maneiro porque você se conecta um pouco mais com o ser humano por trás do conteúdo robotizado, né? Vamos fazer assim. E, cara, tecer esse raciocínio do zero, né, por 20 minutos, meia hora, sem roteiro, é difícil, cara. É muito difícil. Se você acha que não, tenta fazer. Faz o exercício aí, põe seu celular e se grava falando. Você vai ver que desastre que é. Para você fazer isso bem, demora. Se você fizer bem de primeira, você é um garoto prodígio, cara. Saiba. Eu descobri o canal dele essa semana por conta do Dracan. Você passei a seguir porque curtiu como ele fala. Se posiciona. Achei provocações bem sensatas, pode crer. Tudo bem. Se for pra ver meu vídeo, veja pelo entretenimento. Veja pelo entretenimento, por informação, é mais horrenda, né? Porque eu entendo dessa forma. Mas eu nem sempre eu encarei assim. Muitas vezes eu via como, tipo assim, pô. Tá na cara que o melhor é esse ou aquele. Não tem por que falar de novos MMO. Vamos formar uma comunidade em cima do que funciona. E se o outro vier e funcionar. Então eu pensava assim. Mas nunca desmereci o fator entretenimento. O cara pode ou não acreditar naquilo que ele tá falando. Mas se ele tá falando que acredita e o conteúdo for bom, tô me entretendo, tá? Ele tá entregando o que eu vim buscar na internet com videogames, com tudo. Entretenimento, né? Afinal de contas. O nome do canal é RafaX. Vou mandar o link pra todo mundo no chat aí. É isso, né? Mas é o que eu tava falando. A galera espera às vezes um guru, um ser iluminado que vai guiar todo mundo à verdade do MMO. Que vale a pena. Do MMO verdadeiro. E, cara, que viagem da porra isso que muitas vezes a gente faz. E eu fazia também e tal. Não tem isso, tá ligado? E foi o WoW mesmo que me deu essa lição, digamos assim. Quando eles começaram a anunciar coisas que iam muito contra o que eu acreditava que seria melhor pro jogo. Ao mesmo tempo que eu via uma parcela significativa da comunidade do WoW recebendo isso muito bem. Ali eu me vi desconectado com o público na qual eu buscava trabalhar. E, cara, foi muito importante aquilo pra mim. Muito. Quebrou um tabu, né? Na verdade, perdão, não é tabu. Quebrou-se um paradigma ali de que, não, eu vou continuar fazendo conteúdo pra comunidade que eu sou identificado, porque eu vi que eu não era nada identificado como eu achava, e abriu minha mente. Eu falei, bom, eu vou ter que aceitar, porque eu prefiro que o jogo continue evoluindo do que ficar sozinho aqui no meu jogo ideal, né? Eu prefiro isso. Tem gente que não, prefere que acabe do jeito que ele gosta, do que o jogo se adaptar e ele continuar tendo ali com um formato que não seja tão interessante. Pra mim isso não faz sentido, tá? Pois bem, e aí eu abri minha cabeça. Falei, não, então eu vou começar a aceitar as coisas de acordo com o mercado, com o que for viável para as empresas e por uma parcela significativa do público. Só que quando eu fiz isso,
aceitando as coisas no WoW, aí eu comecei a aceitar as coisas nos outros jogos também e vi que os outros jogos fazem isso de uma maneira muito mais eficiente, há muito mais tempo. De uma maneira muito mais tranquila, leve, sem tabu. Eu falei, bom, você vai acabar... Foi inevitável. Eu falei, bom, então não tem porquê eu ficar aqui me esgoelando, tentando pá, e se na verdade estão me oferecendo isso em vários outros lugares, várias outras plataformas, vários outros gêneros, né? Então, pra quê? Apesar, lógico, eu amo World of Warcraft, eu vou continuar jogando. Eu vou terminar aqui e vou jogar um pouquinho a Season, mas não falem pra ninguém, só pra quem chegou aqui, uns meia hora de vídeo, porque eu ainda pretendo fazer uns conteúdos sobre voltar ao WoW, mesmo que cronologicamente eu já tenha voltado antes. É o que eu falei pra vocês, é um conteúdo. Vou fazer o entretenimento em cima de voltar pro WoW, como se eu tivesse voltado naquele momento, mas eu estou jogando antes. Eu sou um mentiroso? Não, eu tô fazendo. Pô, irmão, cola no Discord lá, cara. É pra isso que serve beta mesmo, é pra dar problema. Não é comigo que você vai resolver, não. Cola no Discord lá deles lá e manda bala, cara. Eu mesmo só vou tentar abrir amanhã. Nem vou tentar hoje, viu? Um conteúdo no qual a ideia se aplica ao tempo que eu vou produzir esse conteúdo, e não necessariamente o quanto tecnicamente eu joguei ou não. E muitas pessoas que eventualmente chegassem até aqui, falam, nossa, falou que voltou agora, mas eu vi que você estava jogando ontem à noite. Isso acontece. O cara não consegue entender a parada, tá ligado? Ele não consegue. Então eu gosto de fazer essa metalinguagem, deixar tudo isso aqui muito claro, justamente para não ter, sabe, essa coisa de, nossa, ele não é um conteúdo, é entretenimento, é feito em cima de ideias. Né? Lógico que eu me identifico com essas ideias, eu sou honesto em cima delas Fala, no que Vitor. eu faço. Mas a produção é um processo diferente. A Né? Dechove, muito obrigado pelo sub aí, meu E jovem. aí, Tio a gente tinha essa Litinho, cabeça de, nossa, muito obrigado pelo sub também, irmão. Tamo junto. tem que ser truzão, não sei o quê. Abri essa cabeça, vi que eu tava meio que dando mole, digamos assim, né? E experimentei um pouco do fruto proibido de tentar cobrir um hype. A galera tá acompanhando isso aqui, vamos falar disso aqui então. O que eu acho disso aqui? Se eu achando bom ou ruim, vamos ver. E a galera recebe bem, é a galera que é bacana de se somar e tal. Eu falei, cara, tá aí. É difícil, mano. Eu não tava falando. Você tem certeza de que vai ter um conteúdo rejeitado pela audiência. Isso nunca é bom algoritmicamente. Mas é um processo interessante, no mínimo, né? Por isso, se você gostaria de ver esse processo funcionar e acompanhar os próximos episódios, convida, claro, se você não está inscrito aqui depois de meia hora de vídeo, pô, dá um like também, se inscreve. Claro, você pode virar membro, né? Virando membro a partir de R$ 1,99. Rafa, só R$ 1,99? Tem outros preços. Mas a partir de R$ 1,99 você já apoia tudo isso aqui que eu falei pra vocês e o desenvolvimento dessa ideia, tá? Eu acredito que aí uns 3, 4 malucos aqui nesse vídeo vão virar membro, tá? Acredito nisso. E já pra mim já vai ser um sucesso moralmente enorme, porque eu gosto muito só da possibilidade de dar certo. Mesmo que na maioria das vezes não dê, sonhar é o suficiente. E é por isso que a partir de agora a gente tá aqui pra sonhar com o que a gente ama, videogame, MMO, que seja o gênero. Mesmo que a gente acorde, eventualmente, sempre tem a noite seguinte. Fica o convite aí pra noite seguinte. Grande abraço e até a próxima. Brabo. E aí, pessoal? É isso, tamo junto. Boa. Deu pra desenrolar bastante. Tamo together. Se você não conhece o canal do Rafa, cola lá. E dá aquele follow, dá aquele like, tudo. Cadê os Zeus? Caraca, velho. Porra. Me deixa, molecada. Porra, velho. A molecada fica me stalkeando nos react, velho. Caralho. Qual foi, mano? A impressão me dá que ele está preso em um modo muito engessado sobre o que é MMORPG. Como cria conteúdo sobre agora, ele tá percebendo que não é bem assim. Pode crer. Eu voltei a jogar o WoW semana passada com um evento de drop 5% na montaria. E depois que termina o evento, comecei a fazer conquista. Meca feito. E tô me divertindo e nem endgame é isso.
Tô aqui, irmão, tô aqui. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui, mano. É nóis. Mas tá aí, cara. Bom vídeo, maneiro. Novamente, cara. Acho maneiro essas discussões. É sempre da hora ver. Se conectar um pouco mais, né, cara? O que acontece, né, com o gerador de conteúdo, essas evoluções, mudanças de pensamento e tal. Mas é isso. Tamo junto, Rafa. É nóis. Deixa o like, segue o canal do amigo. Primeiro link na descrição aí. E a gente se vê no próximo React. É nóis. Valeu.